O meu computador está dando como reunião está lotada. Não dá para eu entrar. Está dando como sala lotada aqui já. Mas tá ótimo. A gente vai acompanhar aqui. Eu vou acompanhar com vocês aqui na tela da Agatha, tá? Galera, vamos começar então. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Wilder, gerente comercial da AP Vida Notre Dame Intermédica. Estou aqui com a Agatha, parceira do meu time aqui, me acompanhando. Vai nos ajudar também aí nesse bate-papo, nesse treinamento, beleza? Qualquer dúvida, chamem aí no bate-papo com as dúvidas. A gente vai tirando todas as dúvidas de vocês, tá? E vamos falar de regra comercial de produto, beleza? Falar do novo produto que a gente também já lançou. Estamos compartilhando aí a tela com vocês. Todos estão enxergando? Sim. Tá meia tela só, né? Sim. Perfeito. Eu peguei uma parte aí do Lima. Só para a gente fechar todos os áudios, tá bom. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, galera, eu peguei aí uma parte do Lima falando com você sobre a empresa, compartilhando aí o que mudou, o que está mudando, né, a entrada da AP-Vida em São Paulo, e é exatamente isso que o Lima compartilhou com vocês, né, a gente está com a AP-Vida 100% aqui em São Paulo hoje nossa empresa é a AP-Vida Notre Dame Intermédica, já não é mais só Notre Dame Intermédica, né, então muita coisa está mudando, muita coisa mudou a favor em questão de regras comerciais que está nos ajudando a comercializar, tá? Mas só para vocês entenderem, hoje a gente é um grupo de AP Vida Nordeste, a gente está falando de Minas, a gente está falando de Sul, São Paulo, que é o que a gente atua, né? Rio de Janeiro, interior, então a gente tem aí uma abrangência grande só de rede verticalizada, tá? Rede verticalizada, rede própria. A AP Vida tem esse conceito de trabalhar rede própria, assim como a gente também tem a Notre Dame Intermédica. Então, somando essas empresas, tá? A gente acaba se tornando a maior empresa da América Latina em rede verticalizada. O que vocês estão enxergando aqui no mapa é onde eu tenho rede própria, tá? A gente tem um potencial de criar um produto, e vamos criar esse produto no PME, onde eu vou ter um produto só de rede verticalizada, tá? A nível nacional. Eu vou ter um produto que a gente está calculando provavelmente no final ou no início do ano que vem, a gente ter esse produto no PME para comercialização, onde esse produto vai ter acesso, o beneficiário vai ter acesso não só na rede própria de São Paulo e Rio, mas também em outros estados, como Minas, Rio de Janeiro, que hoje também é apartado, né, as redes da APV, da Clinipan. Então, a gente vai somar tudo isso. Então, a gente vai ter um produto a nível nacional, porém, rede verticalizada. Isso nos ajuda em quê? A gente tem uma redução de custo, ou seja, um custo bem mais acessível aí do que um produto a nível nacional, tá? Mas isso é um projeto que a gente está trabalhando até o final ou início do ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, a gente só está aguardando a homologação do sistema da AP-Vida 100% aqui em São Paulo. A gente deve estar numa casa de 80% já. Quando tiver 100%, a gente vai conseguir fazer essa manobra. Lembrando que eu já tenho esse produto, tá, no projeto do empresarial acima de 300 vidas, e que está rodando muito bem. Então, quando a gente colocar aí, der um start no PME, a gente sabe que a gente vai bombar também, beleza? Mas só para vocês entenderem, hoje a empresa é a AP Vida Notre Dame Intermédica, o nosso conceito aí é trabalhar rede verticalizada, rede própria, onde a gente consegue administrar custo-benefício, beleza? Vamos para o próximo. Galera, falando sobre as características dos produtos PF, aqui, tá, a gente vai falar do nosso novo produto. Para quem vem nos acompanhando, a gente lançou faz alguns meses o produto Nosso Médico, tá? Esse produto Nosso Médico, a gente está comercializando bem, ele é um produto bem regionalizado, ele é um produto de uma rede enxuta, tem um custo bem mais acessível, posso comercializar no PME e no PF, tá? E um custo bem mais acessível, porém uma rede bem mais centralizada. Eu vou passar a palavra para a Agatha para ela dar um discurso sobre o produto. Bom, pessoal, como vocês já viram aí, né, o Nosso Médico, ele é um produto AP Vida, tá? Ele roda muito bem lá no Norte e Nordeste, porque ele é um produto acolhedor, tá? Ele tem médicos especializados em saúde da família e enfermeiros exclusivos. O que isso significa? Isso significa que a pessoa, o beneficiário, vai ter um médico só para falar que é seu médico. É aquele antigo médico da família, tá? Então, toda a jornada, eu vou falar um pouquinho mais para frente, vai ser primeiramente com esse médico da família, com exceção de algumas especialidades, tá? O que ele tem como promoção? É o foco na prevenção.
Hoje em dia, a maioria dos beneficiários que a gente encontra aí no mercado, eles procuram porque eles já possuem algum problema. Esse nosso médico, ele vem para desmistificar isso, tá? A gente precisa verificar com os beneficiários, futuros beneficiários aí, a prevenção, né? Nada melhor do que prevenir do que remediar. Então, este produto, ele é especial para este público, tá? A gente conta aí com canais exclusivos de até 3 dias para consulta, tanto na central como no aplicativo, vai poder fazer a marcação de consulta. E qual que seria a eficiência dele, né? O nível de resolução é em alta satisfação do beneficiário, porque a gente vai prevenir com que o beneficiário não tenha alguma patologia lá na frente, né? E como que funciona a jornada do usuário, né? Ele vai ter o médico da família, que aí ele vai poder pedir alguns exames ou procedimentos já intervenção cirúrgica, ou ele vai já direcionar para algum especialista, tá? O que funciona sem o acesso ao médico da família? O que ele tem de livre acesso? Ginecologistas, obstetrícia, pediatria, oftalmologia, urgência e emergência, tá? Nesses 5 aqui que eu comentei com vocês, ele não precisa passar pelo médico da família. Ele já é direcionado, se ele quiser, diretamente para esse especialista. E falando também um pouquinho sobre o NutriLife, né, que tem praticamente a mesma cultura do nosso médico. A gente aceita em ambos todas as idades, tá? E se a gente tem aceitação de todas as idades, a gente também faz o comissionamento dela. Então, desde o recém-nascido, daquele bebezinho que nasceu ontem ou agora mesmo, a gente aceita? A gente aceita. Ai, Agatha, eu tô com um familiar aqui que tem o vovô, a vovó, o biso e a bisa. Vocês vão aceitar? Sim, a gente aceita e pagamos comissão, tá? O nosso familiar, ele é de, no máximo, 5 pessoas por proposta. E aí vocês podem me perguntar, Agatha, meu familiar são 6 pessoas. São 4 crianças e o pai e a mãe. Essa uma pessoa eu vou ter que colocar no individual? Não, não é necessário fazer isso. O que a gente pode fazer, que é uma saída, é dividir em 2 grupos familiares. O pai fica com 2 crianças numa proposta e a mãe fica com as outras 2 crianças na proposta. Assim, todo mundo fica com um valor familiar, tá? A nossa documentação que a gente precisa é o CPF ou o documento pessoal das vidas, o comprovante de endereço e o cartão nacional de saúde, tá? A nossa vigência, como que funciona? A partir do momento que a proposta ela é aceita no nosso sistema e fica disponível o pagamento do boleto, a gente tem aí o vencimento do boleto para até 5 dias. Passando desses 5 dias, ele tem a oportunidade de pagar por mais 30 dias. Mas lembrando, esses primeiros 5 dias não tem juros nem multa. Porém, após o vencimento, tem juros e multa e o boleto ele é válido por 30 dias. Mas, Agatha, ele pode pagar no 5º dia e aí ele fica vigente? É isso mesmo, tá? O pagamento é igual à vigência do contrato. Se ele pagar no 6º dia, ele só vai ficar vigente a partir do 6º dia, tá? Então, aqui é um briefing bem rápido sobre o nosso produto pessoa física. Volta lá, deixa eu complementar. Galera, vou complementar aqui o discurso da Agatha, é o seguinte. Nosso produto PF,
a gente paga comissionamento. Frisando muito nessa questão, tá? Desde da criança recém-nascida até a idade de 100 e poucos anos, se tiver... O vovô, a vovó, o vai biso, pagar a bisa. comissionamento, vai ter estudo de redução de carência. Não existe para nós aquela questão de até 75 anos tem estudo, depois não tem estudo de redução. Não, todos vão ter estudo de redução e todos com direito a comissionamento também pago desde quando nasceu até estiver vivo. Não tem problema, tá? Outra observação que eu acho muito importante também é a vigência, tá? No PF, diferente do PMI que a gente vai enxergar, PF, o cliente pagou para iniciar a vigência. Tá, isso é importante. Will, o cliente quer iniciar a vigência dia 10/11. Então, pede para ele pagar o boleto no dia 10/11, que ele vai iniciar a vigência, e toda a data de pagamento que ele realizou na primeira parcela, se ele pagou dia 11, vai ser todo dia 11 os próximos boletos, beleza? Então, o nosso PF, a gente tem o PF familiar, o PF individual e o nosso médico, que é esse produto novo que a gente acabou de passar. Inclusive, o nosso médico também vai estar disponível no PME. Tá? Então, você pode comercializar também o nosso médico no PME. Lembrando que o nosso produto, o nosso médico, se eu não me engano, vai ter no próximo slide também, como eu falei sobre a rede, ela é bem enxuta. Ou seja, contratei o nosso médico na Zona Leste, eu vou ter direito a um hospital, 3 centros clínicos e 2 laboratórios do Nutrilabs, beleza? Esse vai ser a rede desse produto nosso médico Zona Leste. Eu vou ter Zona Norte, Zona Sul, ABC, Guarulhos, cada um com sua rede de atendimento regionalizado, bem regionalizado, tá? Mas com uma observação importante, tá? Esse beneficiário que entra no nosso médico, tanto no PF ou no PME, se ele sofrer algum acidente, precisar usar urgência e emergência, ele vai ter direito a usar qualquer rede própria disponível na nossa rede. Ou seja, se ele sofrer um acidente lá em Sorocaba, tem um hospital da rede própria lá, ele vai poder ter atendimento lá. Tá? Mas isso só na urgência e emergência, beleza? Mas concluindo aqui, o nosso produto PF, ele tá aí no game para ajudar vocês também, comissionamento 100% para todas as idades, com estudo de redução de carência também, beleza? Vamos pro próximo? Wilder, Oi. tem 2 perguntinhas aqui, não sei se você vai chegar lá, mas eu já vou fazer. A Magda quer saber se esse produto, pessoa física, é sem coparticipação. Vamos lá. A gente vai falar também sobre Vai isso. chegar lá? Vai chegar Vamos. lá, então a gente espera. E Vamos. outra pergunta Mas também, tudo bem, a a gente vigência mínima. Qual a vigência mínima e se cancelar? Se vai chegar lá também, a gente aguarda. Não, a gente já responde agora porque já está, assim, o time já está quente, né? A Ótimo. coparticipação, a gente tem a coparticipação total e a sem coparticipação, que é somente cobrado a coparticipação nas terapias, tá? Assim como nossos produtos PMI, que a gente também vai comentar sobre eles mais para frente. Mas a gente tem o produto com coparticipação total e o antigo coparticipação parcial, que a gente fala que não tem coparticipação, somente mesmo para as terapias, tá? E qual que foi a outra pergunta? Qual a vigência mínima e se cancelar? Isso aí é boa. Vamos lá. No PMI, a gente sabe que o contrato ele é válido durante 12 meses, né? No PF, a gente não tem um tempo mínimo, mas na cláusula ela diz o seguinte, né? Cancelou o contrato dentro dos 12 primeiros meses, ele cobra uma multa de 10% do restante do valor. Diferente do PME, que é 50%, né? Então tem essa regra lá no nosso contrato do PF. Tá? Referente ao boleto, não sei se também foi uma pergunta, mas eu interpretei dessa forma, até quando ele pode pagar esse boleto? O boleto é válido durante 30 dias. A data que ele pagar, ele inicia a vigência, e próximos boletos vão ser a data que ele pagou. Beleza? Então, gente, eu acho que é melhor a gente esperar eles terminarem o treinamento, porque senão ele vai furar o script deles aí na hora, né? A gente pode fazer assim, a gente pode, a cada tema, abrir para perguntas, né? Então, a gente passa o tema do PF e a gente fala, olha, pessoal, ficou alguma dúvida sobre o PF? Vamos para o próximo tema. Aí, assim, a gente consegue fechar. Tá bom, Pode então ser? vamos tocar, hein? Boa. Então, na hora que você achar interessante, me avisa, eu faço as perguntas que estão no chat e aí a gente segue. Claro, claro. Bom, prosseguindo aqui, falando um pouco sobre o nosso produto odontológico. Todos os nossos produtos, pessoa física ou PME, eles vêm com um produto odontológico. A diferença é que ele vai escolher sobre o prata, que ele é com franquia, que aí ele paga somente se utilizar, mas ele não tem custo nenhum no boleto,
ou ele paga R$ 31,90 por pessoa e ele não paga nada para o dentista. Ou seja, se ele escolher a opção de graça, ele só vai utilizar, ele só vai pagar se utilizar e diretamente para o dentista. A opção de R$ 31,90, ele vai pagar esse valor fixo por pessoa e por mês, e aí ele vai conseguir passar inúmeras vezes somente pagando esse R$ 31,90 por mês no boleto, tá bom? Qual que seria... Não, obrigada. Qual que seria a diferença, né, dos produtos que a gente tem aqui? Então, a partir de 49 anos, a gente tem duas acomodações: enfermaria e apartamento. Quando for a opção de apartamento, sempre será o NutriLife, tá? O NutriLife 50+, que seria o nosso produto sênior. Quando houver a opção enfermaria, também temos a opção do individual ou familiar, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente tem aqui do NutriLife enfermaria individual, tá? Que é o enfermaria. O NutriLife individual coparticipação parcial. O NutriLife 50+, apartamento coparticipação total, que ele já vem com o apartamento. Lembra que eu falei para vocês que o NutriLife 50+, ele tem a acomodação apartamento. Então, a gente tem aí a acomodação apartamento, tanto no coparticipação total, como no coparticipação parcial. Certo? Wilder, quer falar alguma coisinha sobre isso aqui? Deixa eu voltar aqui nesse slide. Galera, vamos lá. Esse odonto aqui no PF é o que eu falo sempre também no PME, que a gente vai passar por ele. O odonto com franquia, que já está incluso, ele já é uma característica do produto, não só no PF, mas também no PME. Eu interpreto isso como mais um benefício, tá? Então, destaque isso com o cliente. Por quê? O cliente que contrata o PF e o PME, ele já vai levar o odonto, esse odonto com franquia já incluso no produto. Ele é uma característica do produto PF e do PME. Só que poucas corretoras exploram isso com o cliente, né? Então, qual que é a vantagem dessa observação, desse produto prata franquia? O cliente que contrata o PF, ele vai pagar o boleto referente ao PF, vai utilizar, vai estar com o valor que você negociou. Mas se ele precisar utilizar a rede Interodonto, ele vai poder utilizar e vai pagar uma tabela diferenciada, direto com o dentista, um valor diferenciado. Exemplo, procedimentos. Lá, o procedimento particular, que é de 150 a 200 reais, ele vai pagar um valor de 20, 30, 50 reais. Ou seja, ele vai ter uma redução de custo de cobrança, tá? Essa tabela com franquia, ela é engessada, vou compartilhar com a Unisaúde para compartilhar com vocês também, para vocês usarem isso também como argumento. Interpretem isso como mais um benefício. Poucas corretoras exploram, e isso pode te ajudar também na negociação, tá? O cliente contratou, não precisa contratar o odonto, mas já leva esse benefício. Urgência e emergência, galera, lá é isento. Tá? Então, se ele precisar de passar por uma situação, quebrei o dente, estou com não sei o que, uma dor, vai na urgência e emergência, não vai ter cobrança. Então, isso ajuda muito também nas negociações, e poucas corretoras exploram isso, beleza? Vamos para o próximo. Mais um. Beleza. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a abrangência, né, dos nossos produtos. O NutriLife, a gente tem dois produtos. O NutriLife São Paulo, que ele atende todo o estado de São Paulo, e o NutriLife Rio de Janeiro, que atende todo o estado do Rio de Janeiro. Lembrando, pessoal, que é sempre rede própria, tá? Tanto o NutriLife São Paulo, quanto o NutriLife 50+, que é aquele do apartamento, a gente tem aí mais de 40 cidades, tá? E do NutriLife 50+, do Rio de Janeiro, e o NutriLife individual, a gente tem aí umas 10 cidades, tá? Já o nosso médico, como o Wilder, ansioso, já comentou, né? A gente tem aí o nosso médico regionalizado. Então, a gente tem o atendimento em São Paulo, tanto no São Paulo Zona Leste, produto Zona Leste, produto Zona Norte, produto Zona Sul, produto ABC, Guarulhos, Osasco, Itapevi, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, Campinas, Jundiaí, Americana e Sorocaba. Tanto que o Wilder já comentou com vocês que se, por exemplo, eu estou na Zona Leste, sou moradora da Zona Leste e tenho produto Zona Leste. Se por acaso eu tiver um acidente
lá em Campinas, eu vou ter que pedir uma ambulância de Campinas para a Zona Leste? Não, eu vou ter atendimento lá de pronto atendimento, tá? Agatha, se eu estiver passando mal apenas, preciso de um PS, eu posso ir lá em Campinas passar? Pode sim, tá? Não tem problema, a gente vai sim. Agatha, eu preciso fazer um exame que somente tem no Centro Clínico da Zona Sul. Eu, como tenho produto Zona Leste, eu vou ter esse tipo de atendimento? Sim. Vai ir para a central e vai ser direcionado para o Centro Clínico Zona Sul que você precisa fazer esse exame, tá? A gente tem o produto engessado no sentido de atendimento regionalizado, porém, se houver a necessidade, a gente faz sim o atendimento nas outras regiões, tá? Cuida que a palavra. Gente, lembrando que essa área de atuação do produto PF e do nosso médico, tá? Ele é 100% atuação em áreas de rede verticalizada, rede própria. Então, Você fechou seu áudio aí, Agatha, não sei o que aconteceu. Acho que devem ter mutado todo mundo. Não, eu estou mexendo aqui, mas tá tudo certo, pode seguir. Ah, beleza. beleza, galera. Então, eu vou complementar aqui o discurso da Agatha, tá? Voltando aqui, galera, toda essa área de atuação que vocês estão enxergando no PF, nosso médico, vocês vão perceber que são áreas que a gente tem rede verticalizada, rede própria, ou seja, é onde a gente tem atuação, em toda a minha área de rede verticalizada, rede própria. Então, eu tenho Guarulhos, São Paulo, Jundiaí, Campinas, Osasco, eu tenho lá no Rio de Janeiro. Aonde eu tenho rede verticalizada, eu vou ter acesso a esses produtos de PF para comercialização e também o nosso médico para comercialização, tá? Você vê que o foco da empresa hoje, 2024, com a entrada da bebida, é rede verticalizada. Então, esse produto novo está focando muito na rede verticalizada. Com isso, a gente consegue fazer essas jogadas na tabela de preço, tá? E ter uma redução de custo. Galera, lembrando que também a gente está trabalhando esse mês para ter uma redução de custo maior aí nas tabelas de preço, tá? Pode ser que venha novidades aí mais para frente. Mas é o que a gente está brigando lá dentro para a gente poder ajudar também o mercado a vender mais. Beleza? Próximo. Bom, pessoal, como eu falei, né? Se tiver alguma dúvida, essa é a hora da gente fechar o ciclo do PF, tá? Tá aqui, peraí que tem bastante coisa. Então vamos lá. Já falamos da... Fechou seu áudio, Ale? Seu áudio está fechado. Ops, desculpa. Já falamos da Copart, já falamos da vigência. Esse produto cobre exames também. Uhum. Se o cancelamento do pessoa física segue as regras da ANS. Uhum. Sou corretora de São Paulo capital, consigo comercializar para todo o Brasil. Sim. A coparticipação na terapia é a partir de quantas sessões? Desde a primeira? Desde a primeira. Então, aqui essa de atende só São Paulo capital, vocês já passaram na tela ali, falando das regiões. Uhum. Não tem sem coparticipação, ou coparticipação em terapias apenas, ou a total, né? Isso. Esse produto já está na Unisaúde, estão perguntando aqui, já está no painel. A IPME a gente deixa para quando estiver falando IPME, que está perguntando da multa. É possível a contratação para uma pessoa já estando gestante? Sim. Sim. Ela já é possível. Ela só não vai conseguir ter o parto por conta das carências, né? Pela rede da Notre Dame. Mas
Quer falar? Gente, gestante para nós não atrapalha em nada, tá? É. Para nós, no PME, tanto no PF, isso para nós é tranquilo, não vai atrapalhar em nada numa análise médica, num PME de 2 a 99 ou até num PF. Isso para nós é tranquilo. Só precisa estudar a questão da carência dela, em que carência ela vai entrar, na rede 1, 2 ou 3. Lógico, parto na rede própria ou rede verticalizada, mas nesse caso é só rede própria, né? Tem uns 300 dias, tá? Mesmo com uma redução máxima. Por enquanto, eu não tenho nenhuma promoção, né, de parto na rede própria, carência zero, tá? A gente tinha isso em 2022 para 2023, foi um sucesso, sim, e a gente está brigando também para conseguir voltar com essa promoção. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa promoção. Hoje, por enquanto, o parto é 300 dias. Perfeito. Caso um exame específico que a Notre Dame não tem equipamento para fazer, como será direcionado no plano nosso médico? Gente, como é que funciona? A gente vai de acordo com o rol da ANS. Se no rol da ANS obriga, a gente vai cumprir, a gente vai realizar esse exame. Então, se não tiver, exemplo, Zona Leste, contratei o produto nosso médico, não tem aquele equipamento, ou não tem aquele especialista, a gente vai direcionar para uma rede que tenha esse equipamento ou esse especialista. Ah, eu tenho a Zona Leste, mas na Zona Norte eu tenho o que ele precisa, vai ser direcionado para a Zona Norte. Ou seja, a gente não vai deixar de não atender o cliente, a gente vai atender o cliente de alguma forma ou outra. Então, o cliente vai ter esse atendimento, sim. Ótimo. Podemos comercializar para um cliente do Rio de Janeiro? Boa, isso aí é importante, gente. Vocês aqui de São Paulo podem comercializar sim no Rio de Janeiro, não só no PF, no PME também, tá? A nossa área de comercialização, os produtos que a gente está conversando hoje, tá? É os produtos aqui de São Paulo, Grande São Paulo, Rio e Grande Rio. Sou corretor de São Paulo, posso vender em Campinas, Jundiaí, ABC, Rio de Janeiro? Pode, tranquilamente. São os produtos que estão disponíveis no nosso portal para comercialização. Então, você consegue sim. Aí aqui está perguntando sobre a carência, se ainda está em promoção. Acabou de falar que não, né? 13º, não. E se as terapias ainda são cobradas a partir da 13ª sessão? Sim. A gente está cobrando a partir da primeira sessão de terapia. A gente fez essa promoção, que também foi um sucesso, e a gente também levou para a nossa diretoria para fazer uma análise. Exatamente. Só complementando, galera, isso aí é importante, a gente sempre bate isso no nosso treinamento sobre as terapias, né? Quando a gente começou a coparticipação com um modelo diferenciado, um modelo diferente que hoje o mercado já está atuando dessa forma, a gente colocou esse diferenciado que era o que? Até a 12ª terapia não teria cobrança, né? A gente tirou isso, tá? A gente não tá mais com essa promoção, era uma promoção, tá? A gente está lutando também para voltar e nos ajudar na comercialização, mas hoje não tem. Isso a gente bate muito nas nossas reciclagens, porque muito corretor ainda tem isso na cabeça, que isso aí ajudou muito a gente aí em alguns meses atrás, tá? Mas hoje, já na primeira terapia, na primeira consulta, já tem a cobrança. Podemos seguir para o PME. Beleza. Galera, vamos lá. Área de comercialização, falando de venda, saúde, PME, tá? A gente tem aqui essa tabela de comercialização, e essa tabela aqui que vocês estão enxergando, vocês vão encontrar também no PDF, que é a tabela de preço. Lá tem exatamente essa telinha que a gente printou aqui, para a gente poder se localizar se dá para comercializar ou não. Tá? Aqui você consegue encontrar se está dentro da área de comercialização da APV da Notre Dame Intermédica e qual produto eu posso já começar a comercializar, né? Então, se eu pegar um exemplo aqui de Barueri, né, eu tenho lá o produto Smart 200 Ups e o regional, mas vamos pegar o da linha 300, que aqui, cadê o 300? Por exemplo, Mairiporã. Mairiporã, eu não consigo comercializar na área dos produtos da linha Smart 200 Up, regional ou 150. Por quê? Esses produtos, eles são produtos de rede verticalizada. Mairiporã, eu não tenho rede verticalizada lá. Mairiporã, eu vou ter rede credenciada. Então, por isso que a partir do 300, eu posso comercializar lá. Porque no 300, além da rede 100% que é verticalizada, eu também tenho alguns credenciados. Ou seja, qual produto que começa a ter credenciado na sua lista de produtos? A partir do 300. 200 up para baixo é só rede verticalizada.
comercializada, tá? Então, ficou com dúvida se pode ou não pode comercializar? Entra nessa telinha aqui, que isso aqui vai te ajudar, beleza? Gente, outra observação, eu tenho produtos a nível nacional, por exemplo, linha Advance 600, 700 e o Premium 900, tá? Esses produtos são a nível nacional, porém, eu não posso comercializar a nível nacional. Exemplo, eu vou comercializar para uma pessoa que mora lá, sei lá, Bahia, um produto do Smart Advance 600. Eu vi na rede que no Advance 600 ou 700 tem alguns credenciados lá que atende o cliente, mas o cliente mora na Bahia. O endereço dele é da Bahia. Posso comercializar? Não posso. Eu tenho que comercializar dentro da minha área de atuação, que é São Paulo, Grande São Paulo, Rio, Grande Rio. Esse produto a nível nacional, ele é para aquele cliente que mora em São Paulo, ou sei lá, no interior, ou no Rio de Janeiro, que viaja a trabalho, né, aquela empresa, exemplo, de TI, que vai fazendo projetos em estados e outros estados, e aí ele vai ter esses atendimentos, só que eu não posso comercializar lá. Por quê? A ANS não nos permite. Meu atendimento não vai ser 100%, não vai ser um atendimento completo. Em algumas situações, ele vai precisar usar o reembolso, tá? Então, a partir do Advance 600, que é a nível nacional, eu tenho também reembolso. Isso vai ajudar muito o cliente também, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. Usem essa área de comercialização, mas, galera, se tiver alguma questão, cara, estou com uma região X que não está na área, mas o cliente, para ele é tranquilo dar um pulo em Sorocaba, que é muito próximo, conversa com o seu supervisor aí da Unisaúde, ele vai entrar em contato comigo, a gente vai estudar bem essa questão, vamos ver o que a gente consegue fechar, o que a gente consegue achar para fechar, para a gente não perder negócio, tá? Mas é importante você entender que essa é a nossa área de comercialização, beleza? Um outro ponto importante que eu vejo muitos vendedores aí ainda um pouco confusos na hora de comercializar, a gente não analisa o endereço da empresa, a gente analisa o endereço da massa, onde a massa está. Ou seja, se a empresa for lá da Bahia e eu não comercializo na Bahia, mas as vidas estão em São Paulo, eu posso vender. O endereço da empresa não influencia em nada, é o endereço da massa que eu vou analisar, beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, então aqui só dando um briefing bem rapidinho. A área de comercialização é onde a gente pode fazer a comercialização das vidas. A área de abrangência é a área de utilização. Então, são coisas distintas. Para a gente analisar a massa, onde estão as vidas, como o Wilder acabou de falar, a gente verifica sempre onde as vidas residem. A gente verifica nessa tabelinha aqui, tá? Lembrando, como o Wilder falou, a gente não analisa aonde o CNPJ está. O CNPJ ele pode ser da Bahia, pode ser do Acre, pode ser de Tocantins. Mas se as vidas estão aqui em São Paulo ou em alguma cidade que tem aqui do Rio de Janeiro desta tabela, a gente pode sim comercializar, tá bom? Galera, no PME ambulatorial, como é que funciona? A gente tem esse produto no PME e no PF também, tá? Pessoal, é muito simples esse produto, tá? A única coisa que não dá de atendimento nesse produto é internação. Tá? Urgência e emergência, a gente dá atendimento só nas 12 primeiras horas, tá? Depois das 12 primeiras horas, ele vai ter lá, o beneficiário vai ser questionado se ele quer permanecer, onde ele vai arcar com o custo, ou vai ser direcionado para o SUS ou qualquer outra região que ele quiser, né, se deslocar. Mas esse produto ambulatorial, ele não dá internação. De resto, ele é praticamente o espelho do que a gente conversou da linha Smart 200 Up, entre os outros, tá? Exames de rotina tranquilo, cirurgias ambulatoriais tranquilo, terapias, tá? Só internação mesmo que não entra no game, tá? Área de atuação é toda a área de rede verticalizada, ou seja, São Paulo, Grande São Paulo, Rio e Grande Rio, que é exatamente aquela telinha anterior que a gente analisou, beleza? Vai lá, Agatha. Então, a gente tem aqui, né, o nosso Smart 200 Up. Além daqueles Smarts regionais, que eles só atendem regionalizados da cidade, a gente tem o Smart 200 Up, que a gente conta aí com mais de 40 cidades. Então, qual que é a abrangência dele? É um grupo de municípios, onde a gente tem atendimento na nossa rede própria, tá? A acomodação dele sempre vai ser enfermaria. Mas lembrando, o Smart 200 Up, ele não tem a comercialização nem a abrangência no Rio de Janeiro, tá bom?
O Smart 300 aí, a gente já conta com a abrangência tanto de comercialização como de atendimento, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E aí a gente segue aqui com a nossa rede própria e algumas credenciadas. Só um ponto bem importante é o horário do pronto-socorro na rede credenciada, que a gente pode fazer a utilização das 18 até as 8 horas da manhã, tá? Com o PME, né, a gente tem aí o Smart 300, o sistema abrange. Eu acredito que alguns de vocês não conheçam, mas o que ele é o sistema abrange? Agatha, o meu produto 300, ele não tem atendimento nacional. Porém, somente para urgência e emergência, a gente tem esse sistema abrange, que a gente conta aí com mais de 170 locais pelo Brasil todo que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu tenho o Smart 300 e eu estou em Mato Grosso passando mal. Eu ligo para o sistema Abrange diretamente, falo que o meu produto é o da App Vida Notre Dame Intermédica, que é o Smart 300, e lá o pessoal da Abrange vai me direcionar a um hospital para ter esse tipo de atendimento, a urgência e emergência em trânsito, tá? Não é um atendimento eletivo, tá? Que a gente vai lá e marca consulta. É algo de urgência e emergência. Agatha, eu tô em Minas, eu comi um pão de queijo que não tá me fazendo bem. Posso ligar lá para a Brange, e sendo que eu tenho o Smart 300? Sim, eu posso, tá? Então, eles são diversos locais, como eu falei, são mais 170 pontos aqui no Brasil que a gente pode fazer a utilização. Então, a partir do Smart 300, a gente conta aí com o sistema Abrange. Nos próximos produtos, a gente também vai contar, principalmente no Smart 400 e 500. Quer falar um pouquinho, Will? Eu queria dar uma pincelada aqui no Smart 200 Up. Galera, só reforçando, o produto Smart 200 Up, ele é 100% rede verticalizado, como a gente sabe, e esse produto, ele pega toda a rede própria. Então, aquele cliente que quer ter uma redução de custo e quer ter uma abrangência legal, o Smart 200 Up é o produto que a gente mais comercializa aqui dentro da APVida, tá? Por quê? Porque o cara que contrata, a pessoa que contrata esse produto, ele vai ter atendimento tranquilamente em São Paulo, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, lá em Osasco, ele vai ter lá no ABC, Guarulhos, em toda a região em São Paulo, Grande São Paulo, onde tem rede verticalizada, rede própria, ele vai ter atendimento. Por isso que a gente comercializa muito bem. Um ponto que a Agatha falou o seguinte sobre o Rio de Janeiro é que eu não mesclo a rede do Rio de Janeiro com o Smart 200 Up. Por quê? Porque o Smart, a região do Rio, eu já tenho um produto chamado Smart 200 Rio. Então, quem contrata o Smart 200 Up, ele vai ter atendimento tranquilamente em toda a rede verticalizada aqui de São Paulo, menos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem o produto dele, né, que é o Smart 200 Rio, tá? Mas é um produto que a gente mais comercializa aqui dentro da casa, tá? A gente sempre trabalha ele, quando vai fazer alguma promoção de redução de custo, a gente sempre vai trabalhar o Smart 200 Up, a gente sempre pega ele, porque é o que a gente mais vende. Então, você pega uma empresa de 30, 40 vidas, para ter uma redução de custo, que é o que o pessoal procura mais hoje, né, para ter uma abrangência legal, o Smart 200 Up acho que é o produto ideal aí para se trabalhar, beleza? Então fica aí a dica para vocês, tá? Só rede verticalizada, ou seja, se contratar o Smart 200 Up com coparticipação, que é 100% de coparticipação, que tem essa opção, internação na rede própria não tem cobrança. É algo que eu vou falar lá na frente, mas já dando uma pincelada para vocês, né? Então, talvez um Smart 200 Up para uma empresa de 33 funcionários, 40 funcionários, eu vou ter uma redução de custo e se tiver alguma internação, eu não vou ter cobrança nenhuma, né? Então, também é uma vantagem porque só vai utilizar a rede própria, beleza? Vamos para o próximo. Galera, uma outra pincelada aqui também no Smart 300, complementando. Will, qual que é o produto que eu começo a comercializar, que eu tenho atendimento em São Paulo e Rio? A partir do 300, que é o que eu falei para vocês, tá? O 300, a abrangência, ele aumenta. Além da rede própria, eu começo a trabalhar alguns credenciados, tá? Tem uma observação aqui, que eu sempre deixo claro para minha carteira, tá? Sobre o horário diferenciado.
das 18 às 8 horas da manhã do dia seguinte, ele pode usar, sim, para pronto-socorro a rede verticalizada, a rede credenciada, tá? Rede verticalizada, ele é obrigado a usar das 8 às 18, tá? Então, tem essa observaçãozinha aqui, acomodação 100% em enfermaria, não tem apartamento, tá? Mas, o 400, que a gente pula para o 400, eu não tenho essa observação, tá? Então, não tenho essa frescura aí de horário diferenciado, beleza? No 400, eu posso usar à vontade minha rede credenciada, a qualquer horário, a qualquer momento, a abrangência é a mesma, com mais algumas áreas de atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, e aí sim me abre a oportunidade de contratar apartamento e enfermaria. Então, o 400 também, quando eu coloco lá o 300 e o 400 com 500 no game, o 400 é o que a gente também mais comercializa entre esses três produtos, né? Então, quando eu falo de rede verticalizada, 200 up. Quando eu falo do Smart 300 ao 500, 400 acaba se destacando, porque isso acaba ajudando quando eu não falo de horário diferenciado. Beleza? Continuando aqui, galera, eu estou mostrando aqui para vocês exatamente o que é a prateleira, qual é a prateleira de produtos da AP Vida Notre Dame Intermédica. Então, além dos produtos PF, no PME, eu tenho a linha Smart, que é o que a gente acabou de conversar, eu tenho a linha Advance, que eu falei para vocês, que é a nível nacional, o Advance 600 até o Prêmio 900, é produto a nível nacional, com reembolso, né? E também eu tenho o Prêmio 900, que é o nosso produto elitizado. Essa observação no Prêmio 900, ela é importante porque eu não tenho a rede DOR, tá? Prêmio 900 ele não inclui a rede DOR, a rede São Luís, tá? Então, deixo bem claro, porque muitos ainda me questionam, tá? Mas é um produto que a gente comercializa bem também, beleza? Gente, referente a essa parte do nosso bate-papo, tá tranquilo? Dúvidas? Foi direto pro fim. Tem uma pergunta aqui, mas acho que se tem algum plano PME que atende Sírio e Einstein. É que eu avancei muito aqui, hein? Estou voltando. Vamos lá. Não temos nenhum produto que atenda Sírio e Einstein, tá? No Prêmio 900, eu tinha lá o Infinity 1000 em 2020 ou 2021, mas a gente tirou do game, né? Então não tenho atendimento mais, não tenho nenhum produto que dá atendimento no Einstein. Rede verticalizada, rede Dora, rede São Luís também eu não tenho, que era o Prêmio 900.1. Hoje eu só tenho o Care. Tá, mais uma aqui. Durante a internação, exames simples e exames mais complexos, como fisioterapia, ultrassom, etc., a coparticipação desses exames serão cobrados à parte ou não serão cobrados porque está incluído no valor fixo de coparticipação da internação? Legal, essa pergunta é bem importante, muitos também têm essa dúvida. Como é que funciona, pessoal? Rede, tabela com coparticipação e coparticipação parcial, vamos falar parcial, né? Quando eu falo de 100% coparticipação, tá? Isso tanto no PME quanto no PF, quando eu falo de internação, ele tem uma cobrança, um valor X, quando eu me interno na rede credenciada, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá? Vai ter um valorzinho lá. Quando eu me interno numa rede credenciada, a partir do produto 300 em diante, já me dá essa liberdade de internar numa rede credenciada, né? Eu vou ter um valor de internação, tá? E ele é por evento, tá? Ele não é por dia, não, tá? Então, se eu ficar internado durante 7 dias, eu vou ter só aquele valor fixo, beleza. Passou 7 dias, tive alta, voltei. É uma segunda internação, já é uma segunda cobrança, beleza? Vamos lá, nesse período que eu interno, eu vou ter essa cobrança, e tudo que eu realizar desse período até eu receber alta, eu não tenho mais nenhuma cobrança. Por exemplo, se você fazer um exame simples, uma ultrassom, não sei, quiser fazer alguma coisa dentro desse período de internação, não tem cobrança apartado, vai ter a cobrança só da internação. O que acontece às vezes é o seguinte, o cliente passa lá no PS, vai pagar o valor de PS, que tem um valor de coparticipação, nessa consulta lá que ele passou com o médico identificou que ele precisa se internar. Beleza. A partir desse momento que ele internou, daí em diante já não tem mais cobrança nenhuma de procedimentos, a não ser a cobrança de internação na rede credenciada, tá? Quando eu falo de rede própria, galera, rede própria, eu não tenho cobrança de internação. Will, mas é só para a linha Smart, que foca muito na rede verticalizada? Não, qualquer produto, até o Prêmio 900 Care, se internar na rede própria, não tem cobrança de internação. Então, passei no PS, vou ser cobrado PS.
Tive que me internar, a partir daquele momento, tudo que eu realizar, eu não tenho cobrança nenhuma. Então, quando você pega a linha Smart 200 Up para trabalhar uma empresa, chão de fábrica, você vai ter até uma redução de custo quando você trabalhar com participação. Além de você ter uma queda na tabela de mais de 15% no valor, quem for se internar não vai ter cobrança. Ah, me internei, fiz um exame X dentro desse período. Vou ter cobrança? Também não. Então, vai ter uma redução de custo também nessa questão de procedimentos de internação. Beleza? Dúvidas? E aí, multa em caso de cancelamento PME antes dos 12 meses. Como é que funciona, galera? O contrato PME, ele é de 12 meses. Tudo bem? Ele é de 12 meses. Vou cancelar antes dos 12 meses, né? Vamos lá que eu estou na sexta parcela, paguei a sexta parcela. Me faltam mais 6 parcelas para me completar os 12 meses. A multa é exatamente o restante do valor das parcelas, a soma calculada os 50% dela. Ou seja, se eu pago R$1.000, faltam 6 parcelas, somando elas, dá 6.000. A multa é 50, então eu sei que minha multa vai para R$3.000, 50% do valor, tá? Sempre 50% do valor do restante das parcelas para completar 12. Eu vou juntar duas perguntas aqui. Tá. Internando, só é cobrada a internação independente dos exames solicitados neste período. E se a cobrança é diária? Não, não é diária, ela é por evento. Ou seja, me internei hoje, se eu precisar ficar 5, 6, 7, um mês internado, eu só vou ter aquela cobrança, porque ela é aquele evento. Tive alta, beleza, saí. Passou 2 dias, tive que voltar para a internação, é uma nova internação, já é uma segunda cobrança. Não é uma cobrança diária, tá? Ela é uma cobrança por evento, tá? Então, não importa o tempo que eu ficar lá, eu vou ter só uma cobrança que é o valor fixo dele. E dentro desse período, tá, de internação, tudo que eu realizar de exames simples, especiais, vai estar dentro desse valor que eu vou pagar, ou seja, não vai ter valor individual de exames, tá? Dentro desse período de internação. Perfeito. No PME Smart, a Notre Dame compra a carência de outras operadoras? Sim, como é que funciona, galera? Estudo de redução de carência, tá? No PME, a gente tem uma lista de congênere, que está no aditivo, tá? Vou mostrar para vocês. E eu tenho algumas regrinhas para ter estudo de redução, tá? No PME, eu tenho duas grades de redução de carência, a RED 1 e a RED 2, tá? Na linha Smart, quando eu comercializo o produto 150 até o 200 UP, a regra diz o seguinte: a pessoa, para ter estudo de redução, ela precisa ter, no mínimo, 3 meses de plano anterior e vir de um plano regulamentado e registrado pela INS. Com essa regra, ele já tem direito à RED 1, tá? Já tem direito à RED 1. Então, ele só precisa ter, no mínimo, 3 meses para entrar na RED 1, redução 1. Beleza. Se você for comercializar o 300 para cima, ele tem que ter, no mínimo, 6 meses de plano anterior e um plano regulamentado e registrado pela INS. Vai entrar na RED 1. Beleza, então o 200 eu cobro 3 meses, do 300 e diante eu cobro 6 meses, tá? A nossa maior redução é a RED 2, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais para frente também. Mas a nossa maior redução, para eu conseguir ela no PME, eu tenho 3 observações que são importantes, tá? Muitos também comem uma bolinha aí na hora de estudar elas. Primeira, ela tem que estar na lista de congênere. O que é a lista de congênere? Amil, Sul América, Bradesco, né, CNU, entre outras, tá? A lista é grande. Terceira observação, a segunda observação, ela tem que ter no mínimo 12 meses de permanência do plano anterior, beleza? E a terceira que muitos acabam esquecendo tem que vir de um plano compatível. Se ela vai entrar num produto, exemplo, 400, ela tem que vir de um plano compatível ao 400. Se tiver dentro desses 3 critérios, perfeito. Ela vai entrar na RED 2. Will, das 3, uma foge. Não está vindo de um plano compatível. Vai cair para a RED 1, tá? Se as 3 estiverem dentro da regra, RED 2. Qualquer outra que estiver fora da regra, cai para a RED 1. Ou seja, ela vai ter estudo de redução de qualquer forma, mas para a RED 2 tem que cumprir esses três itens, tá? Alguns questionam, Will, mas como é que eu sei se o plano é compatível? Se eu não me engano, no Trindade ele tem lá a tabela em Excel mostrando a compatibilidade de plano, que é exatamente o que a gente usa, tá? Então, você também vai ter essa ajuda nesse arquivo aí para ver se é compatível ou não, beleza? Uma outra questão, não sei se o pessoal perguntou, mas muitos questionam. Posso somar os 2 últimos planos para estudo de redução? Galera, pode,
tá? Mas com algumas observações. Uma observação, na verdade, não pode ter janela. O que isso significa? Se eu tive a 1.000 durante 6 meses e depois eu fiz, sei lá, Bradesco, tá? E fiquei mais 6 meses. Tecnicamente eu tenho 12, né? Eu quero somar essas duas para entrar na Red 2. Beleza. O que eu preciso analisar é que não pode ter janela, não pode ter nenhum intervalo, nenhum dia descoberto nesses dois planos. Ou seja, se eu tive a 1.000 até o dia 15, no dia 16 eu entrei na Bradesco, beleza. Não tive nenhum dia descoberto, eu posso somar. Will, saí no dia 15 e só entrei na Bradesco no dia 17, você tem um dia descoberto, não vai conseguir somar. Só nessa observação, tá? Se atentar nessa observação, que consegue somar os dois últimos planos para conseguir chegar na Red 2. Beleza? Beleza, tem mais uma pergunta aqui. Voltando na Copart, mas acho que você já respondeu. Se a pessoa entra para o PS e internou, é uma Copart só, não paga PS e internação. Exato, correto. Galera, reforçando linha Smart, hein? Linha Smart não tem cobrança de internação, porque é só rede verticalizada, só rede própria. Tá. Vindo de GNDI para o novo HNDI, entra como venda administrativa? Regra de repique, galera. Isso aí é importante também. E aí eu aconselho, a gente vai falar de regra de repique agora, eu sei que depois a gente vai acabar esquecendo, então sempre que você identificar uma situação dessa, chama os meninos aqui da Unisaúde, eles vão me chamar, a gente vai estudar junto para a gente poder trabalhar e ter comissionamento, tá? Como é que funciona? Regra de repique é o seguinte, quando eu falo de CPF vindo dentro da minha casa para um novo produto dentro da minha casa, eu preciso analisar algumas observações, algumas questões, tá? Ele está vindo de um PME, ele está vindo de um PF, ele está vindo de uma adesão, ou ele está vindo de um empresarial? São informações importantes. Por quê? Se o CPF estiver vindo de um PME e quer entrar num novo contrato PME, ele vai ter um CNPJ novo, só que as vidas que são ex-PME para um novo contrato PME e não tem nenhuma vida nova, nesse cenário, é cobrado 90 dias de cancelado para fazer um contrato novo comissionado, senão pode entrar como venda administrativa e não terá comissionamento, tá? Quando eu falo de PF, adesão, ou vindo de um empresarial acima de 100 vidas para um novo contrato PME com um novo CNPJ, aí um dia de cancelado, comissão normal. Porque ele não está vindo do mesmo segmento PME, está vindo de outros cenários. Então, eu vou pagar a comissão normal e vai conseguir implantar. Tá? Isso eu estou falando de vendas PME, CPF. Quando eu falo agora de CNPJ, Will, eu tenho um CNPJ que ele era PME, cancelou porque mandou muita gente embora e reformulou o time. Agora esse CNPJ quer voltar com um novo time dele contratado, são novas vidas, né? Mas é o mesmo CNPJ. Nesse cenário, eu não consigo fechar, porque quando é o mesmo CNPJ, eu tenho a regra que diz que tem que esperar 90 dias de cancelado. Então, vai entrar como venda administrativa e pode não pagar comissionamento. Você vê que é diferente do PF, do CPF com o CNPJ, tem que tomar cuidado nisso também, tá? Quando eu falo de venda PF, galera, venda PF, só tem uma observação que eu acho que você precisa se atentar. Se ele estiver vindo de um produto PF para um novo PF, tem que esperar 90 dias também de cancelamento. Aí, paga a comissão. Agora, se ele estiver vindo de um PME, de uma adesão, de um empresarial e quer fazer um PF, um dia de cancelado, comissão normal, tá? Então, assim, são regrinhas de regra de repique que parece ser um pouco complicado, compartilha com a gente estuda junto, e eu vou ser bem transparente com vocês se vai pagar comissionamento ou não, porque para nós também é importante aqui dentro da nossa casa, né, se vai entrar para o nosso número também ou não. Então, compartilha com a gente estuda junto, tá? A regra de repique, ela é um pouquinho complicada, mas a gente estuda junto, beleza? Tem mais uma aqui. Se ele vier de Nutri-Life e agora vai para o Smart ou Advance ou Premium PME, compra a carência? Vai ter estudo de redução de carência, sim, mas como ela está vindo de um plano PF para um plano PME, são outras categorias, ou seja, esse beneficiário vai entrar no máximo na Red 1, não vai entrar na Red 2. Tá. Gente, uma pergunta. Oi, desculpa, só uma outra observação também que é importante, tá? PME de 2 a 29 vidas, ele sempre vai ter estudo de redução de carência. Ele nunca vai ter carência espelhada, que é carência 0, ou carência 0, né? Não vai ter esse estudo. A única situação num PME novo que você vai ter carência 0 é um contrato de 30 a 99 vidas. Aí sim você pode ter a carência 0,
Beleza? Beleza, tem só uma perguntinha aqui, voltando à Copart, que acho que o Edivaldo entrou agora há pouco. Não estou desde o início, não sei se já falou. A Copart de físio não é muito alta, assusta o cliente. Qual é a Copart de terapia? São todas iguais? Eu tenho a tabela. Sim, a gente tem duas tabelas, tá? Temos a tabelas neurológicas e a tabela das demais terapias. Salvo engano, é 37,05 cada terapia, tá? Edivaldo, vamos fazer o seguinte, fala com o seu supervisor, ele te passa essa tabela para você dar uma olhada. Isso. Tá bom? Tanto que na nossa tabela de preços também tem esses valores de coparticipação por produto e se é coparticipação total ou a parcial, tá bom? Perfeito. O Júlio Beleza? César quer saber se o cliente sai do Adesão Notre Dame, 3 anos, e vem para o familiar, como fica a carência? Tá, Estudo de carência ele vai também. ter estudo de redução de carência também, tá? Então, provavelmente, ele vindo de uma adesão, ele vai entrar na RED 1, não, perdão, na RED 2 ou na RED 3, vai ter um estudo máximo também, mas vai ter estudo de redução. Ele vindo da mesma casa, não significa que ele vai ter carência zero, tá? Ele vai ter estudo de redução de carência. Carência zero, como eu falei para vocês, só acima de 30 vidas. A gente vai trabalhar, quer dizer, a gente já está pleiteando com as diretorias de criar uma promoção dentro da nossa grade de redução de carência. Um exemplo que eu dei para vocês é o parto, né? Hoje é 300 dias. A gente está pleiteando para conseguir cair para, pelo menos na rede própria, carência zero, que é o que a gente fez alguns anos atrás e foi sucesso porque a gente vendeu muito bem. Teve um projeto também, que eu acho que vocês vão se recordar, que a gente chamava de Ação X, né? Onde o cliente vinha mais de 12 meses de um plano compatível e a gente espelhava a carência dele praticamente zero, né? Entrava praticamente zero. Esse é um projeto também que a gente está tentando voltar, tá? Mas por enquanto a grade de redução de carência não teve mudança. Beleza? Tem mais uma aqui. Quimioterapia e radioterapia entra na carência de coparticipação parcial? Oi, desculpa, travou. Tem a tabela? Travou? Peraí. Está perguntando da coparticipação de químio e rádio, se entra na carência de coparticipação parcial. Entra. Entra. Ok, podemos seguir então. O próximo. Galera, vamos lá. Isso daqui, as características do produto odonto, a gente já deu uma pincelada lá atrás, né, sobre o PF. Vai mais um. No PME, eu também tenho o produto odonto. O produto odonto Premium F, que é o com franquia, que é o que a gente falou, também tem no PME. É uma característica, vendam isso como mais um benefício, explorem, tá? Porque isso ajuda muito e poucas corretoras exploram, tá? Eu também tenho o odonto PME. O que que significa? Ah, Will, posso vender só o produto odonto sem o saúde? Pode, eu tenho essa possibilidade. Posso vender o produto saúde mais o odonto? Pode também, eu tenho essa possibilidade. Eu posso vender só o saúde, e se o cliente mudar de ideia depois de 1 mês, 2 meses, eu posso vender o odonto também com o mesmo CNPJ? Pode, também tem essa possibilidade. Só que tem algumas observações que podem ajudar o cliente. Eu acho que é nessa pegada aí que você tem que grudar nele e forçar aí essa ideia de redução de custo. Por quê? Quando eu contrato saúde mais o odonto, o meu gancho de venda com o cliente, até para ele também se atentar, é o valor, tá? Quando eu contrato saúde mais o odonto, ao mesmo tempo, o valor do odonto vai para R$ 11,53, ou seja, eu tenho uma redução de custo e esse valor é fixo para qualquer faixa etária. Will, beleza, mas o cliente quer só o saúde. Passou 1 mês, 2 meses, ele mudou de ideia, quer contratar o odonto? Pode também, como eu falei para vocês. Só que aí ele vai para R$ 18,94, tá? Então, esse de R$ 11,53 é a oportunidade, é o momento que ele contrata. Então, saúde mais o odonto, ele vai ter esse desconto aí dentro da tabela de preço, tá? Então, acho que a conversa com o cliente é agora é a hora de você contratar o odonto, porque depois eu só vou conseguir para você por R$ 18,94, tá? Cobertura de acordo com o rol da ANS. E aí eu tenho o Prêmio Plus, tá? Esse produto, ele é mais caro por quê? Ele é praticamente o espelho, mas a única coisa que entra no game é documentação ortodôntica, tá?
Não cobre aparelho, a instalação do aparelho, a manutenção do aparelho, tá? Não cobre a instalação, manutenção e o aparelho, tá? Só a documentação ortodôntica. Ele eu faço sempre apartado por R$ 28,46. Mas, galera, resumindo aqui, no PME, eu acho que o discurso do cliente é, agora é a hora para você contratar o odonto com 11,53. Porque aí você vai ter uma redução de custo. Ah, eu já tenho o odonto, não preciso? Beleza, não tem problema. Fala do odonto com franquia, né? Mostra para ele que vai levar mais esse benefício, né? Se ele precisar utilizar, tenha lá uma tabela diferenciada para se trabalhar, beleza? Galera, regra 1, carência 24 horas de urgência e emergência, 60 dias para consultas e procedimentos quando o contrato odonto, tá? 2, todas as vidas precisam estar na mesma opção. O que isso significa? Will, posso vender um saúde com 10 vidas, mas só 5 quer entrar? Não, ou todo mundo entra, ou ninguém entra no odonto. Numa situação dessa, como é que você vai fazer? Vende o saúde e depois faz um contrato apartado só de odonto, mas nessa jogada, o cara vai começar, vai pegar a tabela de 18,94, não vai conseguir de 11,53, beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, daqui a gente vai entrar em regras comerciais, tá? Eu acho que aqui tem muita coisa para a gente aproveitar, fica muita dica aqui para vocês utilizarem aí no dia a dia, tá? Lembrando que a Apvida, a gente aí no mercado, a gente tem a fama aí de ser bem flexível, e de fato, vocês vão perceber que a gente é bem flexível, sim, nas nossas regras de aceitação. E tem algumas coisinhas que a gente trouxe também da Apvida que está nos ajudando a comercializar ainda mais, tá? Tem muita coisa que também a gente está pleiteando para melhorar. Já tá bom, mas para melhorar ainda mais, beleza? Vamos lá. PME, galera, falando ainda de PME, eu posso comercializar PME de 2 a 99, é o que a gente está acostumado. Eu mesclo os planos entre os titulares, posso mesclar entre os titulares linha Smart, Advance, Premium. Eu não tenho aquela frescura, como antigamente, de para cada uma vida no Advance tem que ter 2 no Smart. Não existe isso. Cada um entra no plano que quer, beleza? Lembrando que o dependente e o agregado sempre vai seguir o plano do titular, que é como o mercado atua. Outra observação, PME de uma vida, dá para vender? Dá para vender também, gente. PME de uma vida só tem 2 observações. O PME de uma vida, eu só vendo para o dono da empresa, e limitado à linha Smart, tá? Eu não vendo a linha Advance e Premium nesse produto, tá? Sempre limitado à linha rede verticalizada, ok? Posso vender para MEI? Pode. Se for para o dono do MEI, ok. Só não posso vender para o funcionário, não posso vender para dependente, tem que ser sempre para o dono do MEI ou para o dono do CNPJ, beleza? No PME a gente consegue fazer isso. Vamos para o próximo. Galera, a gente também já falou de coparticipação, né? Ele também tem a mesma situação do PF para o PME, sem coparticipação, exceto para terapias neurológicas especiais e demais terapias, e o coparticipação 100%, né, na tabela de preço, tá? Lembrando que internação, na rede vertical, na rede própria, a gente não cobra coparticipação. Vai para o próximo. Aqui é a tabela que a gente tem. Isso daqui, galera, vocês também vão encontrar na tabela de preço, tá? Lá vocês acham também essa tabelinha aqui que a gente acabou colocando aqui na nossa apresentação. A gente só deu uma resumida nela para caber aqui na tela, beleza? Mas lembrando mais uma vez, tabela sem coparticipação, ela só vai ter para terapias neurológicas especiais e demais terapias. Internação, isento, consulta eletiva isento, PS, exames simples especiais, tudo isento, tá? Apenas para essas 2 observações a gente tem coparticipação, que é como a maioria das empresas hoje no mercado está atuando, tá? Então a gente não está fora do game, não. Coparticipação total, aí eu também tenho os valores fixos. Antigamente era porcentagem, lembra? Limitado a um valor X ou porcentagem Y. Agora não, agora são valores fixos, tá? Valores que, né, ficam fáceis de calcular. Lembrando que a internação na rede verticalizada, exemplo, Smart 300, 400. Internei na rede rede credenciada, o valor é de R$260. Nesse período de internação, que é o que a gente falou, fiz vários exames e tudo mais, não vai ser cobrado mais nada, a não ser R$260 por evento. Saí, recebi alta, tive que voltar, aí já é um novo evento, beleza? Então, quando você pega aqui o 600, 700 e o 900, tem outros valores de internação. O Smart 200 Up, tá? Ele não é cobrado na rede própria, beleza? Assim como todos os produtos, na verdade. Todos os produtos, se alguém se internar na rede própria, não tem cobrança de internação, beleza?
Gente, aqui alguns exemplos de terapias consideradas como terapias neurológicas especiais. Lembrando que eu vou mandar esse materialzinho também para vocês da Unisaúde, compartilhar com os vendedores. Quem quiser tirar também alguma tela, colocar no material para apresentar para o cliente, acho muito válido, tá? Isso vai ajudar demais, tá? E aqui a gente mostra alguns exemplos, tá? Outra telinha aqui também a gente mostra que temos 58 terapias neurológicas especiais que a gente tem a cobrança, tá? Eu tenho esse material também em Excel para compartilhar com vocês, então fica mais fácil para a gente poder entender, beleza? Desculpa, vamos lá. Ô, Wilber, Galera, deixa eu aproveitar essa que você está, só para finalizar o assunto da terapia. No PME, caso alguém que já faz terapia, isso restringe a contratação? Não restringe a contratação. Ele vai entrar só com a questão da carência, tem que ver que carência que ele vai entrar, né? RED 1, RED 2. E vai ter a questão da cobrança de terapias, que é essa tabela aqui que a gente mostrou, né? Terapias neurológicas especiais, R$ 68,90. Uma pessoa que tem uma situação dessa, vai para uma análise médica. Gente, a minha análise médica, ela é bem chatinha, tá? Então, a Apvida Notre Dame Intermédica, ela tem uma grande flexibilidade de aceitação em questão de regra, mas a minha área médica, ela é um pouquinho chatinha, tá? Então, o que vai acontecer? A minha área médica vai analisar quantas vidas está entrando, qual o valor do faturamento que vai gerar, de onde eles estão vindo. Então, ela vai ter uma análise em cima disso, tá? Dependendo da situação, ela pode até liberar com um CPT, ou ela liberar 100%, mas a gente vai estar também resguardado com essa questão da cobrança de coparticipação, a gente vai ter essa distribuição também da responsabilidade do valor, né? E também vai ter a questão da redução de carência. Então, você vê que com essas observações, a gente consegue muitas aceitações aí. Mas, sim, minha área médica acaba pegando, né? Como o contrato é unilateral, tem a área médica, né, com essa questão de se tá bom para a nossa empresa também aceitar ou não, assim como para o cliente também, se tá bom ter a Apvida na vida dele ou não. Beleza? Perfeito, pode seguir. Galera, deixa eu ficar aqui no centro. Vamos lá. Essa parte aqui também é bem legal, é importante e acho que ajuda demais, né? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês exatamente quem são dependentes e quem são agregados para a Apvida Notre Dame Intermédica. A nossa empresa aceita, sim, agregados, tá? E como é que funciona, pessoal? A importância de você entender o que é agregado e o que é dependente, ela vai te ajudar exatamente no início e na movimentação do contrato, tá? Por quê? Agregado, eu só aceito no início da contratação. Então, o discurso do cliente também é o mesmo. Agora é a hora de se colocar pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, cunhado, tio, tia, sogro, sogra, genro, nora, neto. Essa galerinha aqui, para nós, é agregado. E a gente aceita no início da contratação. Beleza? Dependente, cônjuge, filhos adotivos, enteados. Isso para nós é dependente. Eu aceito no início da contratação e também na movimentação. Então, se o dependente não quiser entrar agora, beleza, pode entrar depois, não tem problema. Mas o agregado não. Se não entrar agora, na movimentação não consegue. Beleza? Outra observação, aqui eu mostro para você a nossa aceitação de idade. Você vê que a nossa idade é bem avançada de aceitação, 75 anos, tá? Tudo que você está enxergando aqui de idade, todos eles têm estudo de redução de carência, tá? Então, resumindo aqui para vocês, até 75 anos limitado ao Advance 700, a gente tem aceitação com estudo de redução de carência, beleza? Só o prêmio 900, que a gente tem algumas observaçõezinhas, aí eu volto a repetir, se entrar numa situação dessa, compartilha com a Unisaúde, comigo, e a gente vai analisando junto, tá? Vamos lá, regra 1, linha prêmio, de 2 a 9 vidas, eu aceito até 50% da massa, até 75 anos. Os outros 50% tem que respeitar essa grade aqui, essa coluna do prêmio, 69, 65, 49, tá? De 10 a 19 vidas, 40%, e acima de 19 vidas, 30% da massa, beleza? Pessoal, muitos me questionam no bate-papo, treinamento, o pessoal fala para mim o seguinte, Will, beleza, você vai aceitar esse cara de 75 anos no Advance, mas vai ser aplicado agravo? A gente não aplica agravo, tá? Não existe aplicação de agravo na tabela. Ele vai ter a cobrança normal de 59 anos que está na tabela e não vai ser aplicado nenhuma porcentagem acima disso, beleza? Com estudo de redução de carência. Beleza? Então, a gente tem uma idade bem avançada, a gente tem um leque também de aceitação de parentesco, agregado a gente aceita bem. Agregado só não entra o quê? Primo, vô e vó. Gente, mas assim, não aceita, quer colocar, você não vai perder venda.
a gente tem uma ferramenta nossa, tá? Isso é ferramenta, não é jeitinho, não. É ferramenta nossa, chamada Carta de Prestador de Serviço, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que vai te ajudar a colocar pessoas que não têm vínculo no contrato dentro da sua empresa, dentro do seu contrato, que não tem vínculo, né, com o seu CNPJ. Isso é uma ferramenta nossa, criado pelo nosso jurídico e validado pelo nosso cadastro, e a gente consegue. Lembrando que Carta de Prestador de Serviço, que vocês já devem conhecer, só no início da contratação também. Depois não consegue usar na movimentação. Tem que ser pessoas registradas, funcionárias ou sócios ou dependentes na movimentação. Beleza? Deixa para o próximo aqui, que é exatamente esse próximo slide. Prestador de serviço, tá? Gente, como é que funciona? A carta de prestador de serviço é uma ferramenta que está nos ajudando a trazer muitas vidas para dentro do PME de 2 a 29 vidas, tá? Ela é um documento muito simples, onde ele pede nome, ele pede o CPF, ele pede o nome do cargo que a pessoa exerce, auxiliar administrativo, sei lá, faxineiro, e também pede quando ele começou a exercer a atividade. Só. Lá embaixo, ele vai pedir a assinatura do sócio da empresa e acabou. Não precisa carimbar e não precisa reconhecer firma em cartório. Esse documento vai conseguir colocar pessoas que não têm vínculo, né, na sua empresa dentro do contrato, tá? Lembrando que é um documento nosso, uma ferramenta nossa, tá? Validado pelo nosso jurídico. Então, isso aí é regra, beleza? E como é que funciona, pessoal? Eu tenho algumas observações aqui de regra, tá? De 2 a 10 vidas, eu aceito 75% como prestador de serviço. De 11 a 29 vidas, 50%. Quando eu falo contratos de 30 a 99, eu já não uso mais essa carta. Tem que ser, de fato, um prestador de serviço, porque eu vou te pedir nota e o contrato de prestação de serviço vinculado à empresa principal. Beleza? 15% da massa. E quando eu falo de empresa, engenharia, advocacia e TI, eu aceito 30% da massa. Galera, vocês devem estar se perguntando, cara, mas é uma porcentagem baixa para um PME de 30 a 99. Sim, hoje a gente tem muitas empresas, como startup, que tem só prestadores de serviço. É algo que a gente também já levou para a gente poder mudar e aumentar isso aqui para 70%, 80%. Porque eu já perdi negócio, sim, porque a gente não aceita 100% de prestador num contrato de 30 a 99. E tem muita empresa hoje que trabalha com PJ, né? Então a gente está tentando também melhorar essa situação também de prestador de serviço, tá? Onde de fato o cara é prestador, que é o documento que eu peço. Nota fiscal e o contrato de prestação de serviço com a empresa principal, né? Vamos falar de 2 a 29 vidas, como é que funciona e que é o que a gente mais vende, que está ajudando a galera aí no mercado, tá? Contratos de 2 a 29. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um PME de 11 vidas registrados, tá? Todos são CLTs e estou contratando a linha Smart 200 Up. Beleza, maravilha. A regra diz o seguinte, que eu posso colocar 50% de prestador de serviço. Se eu tenho 11 pessoas aqui, eu posso colocar 50% da massa como prestador de serviço. Ou seja, se eu tenho 11 CLTs, eu posso colocar 11 prestadores. Porque ele não calcula 50% do CLT, ele calcula 50% da massa. Ou seja, se a massa é 22 vidas, eu posso ter 11 e 11, 50 a 50. Essa é a distribuição, tá? Muitos aí fora confundem da seguinte questão. Se eu tenho 10, 12 funcionários, 50% é 6. Então, eu só posso colocar 6 prestadores? Não, é a massa, e não o número de CLTs. Então, se eu tenho 11, posso colocar 11 prestadores, tá? Beleza. Em qual situação você vai usar isso? Que vai te ajudar muito. Uma pessoa que não tem vínculo na empresa, uma pessoa que fala, eu quero colocar meu pai, minha mãe, beleza, eu quero colocar meu irmão, beleza, tá dentro dos agregados, mas eu quero colocar meu primo, minha prima. Primo e prima não é agregado para nós, né? Você vai perder negócio? Não, usa a carta de prestador de serviço, você consegue colocar ele, tá? Se você tem lá 11 pessoas, vai colocar teu primo, pronto, você já ocupou uma vaga, agora você tem 10 vagas de prestador de serviço. Prestador de serviço, pode ter dependente. Vamos falar que o primo tem esposa e filho, pode colocar também a esposa e o filho do primo, que está entrando como prestador de serviço. Vamos falar que eu quero colocar, sei lá, o pai do meu primo, eu vou colocar como agregado do prestador. O prestador pode ter agregado? Pode também. Então, eu vou ter o agregado do prestador, o prestador, a esposa do prestador e o filho do prestador. Eu vou ter 4 pessoas. Na distribuição da conta, eu tenho 4 prestadores de serviço. Se eu tinha 11 vagas, né, agora eu vou ter 7 vagas liberadas, beleza? Então, eu considero na distribuição também. Então, esse documento, galera, essa ferramenta,
que ajuda a trazer essas vidas que não tem vínculo, que o cliente quer colocar. Ah, eu quero colocar meu amigo, quero ajudar não sei quem, quero ajudar meu vizinho, pode colocar nesse documento. E o discurso é, agora é a hora, que depois eu não vou conseguir, porque na movimentação não aceita. Uma outra situação de carta de prestador, pessoal, que a gente está vendendo muito também, é essa última regra aqui, que é a regra promocional de 2 a 29, 100% de prestador de serviço. Eu aceito, tá? Posso colocar 29 titulares só na carta? Pode colocar, só que limitado ao Smart 400, tá? Quando eu faço a distribuição lá em cima de 50, 75, eu sou limitado até o Advance 700, mas no 100% é o 400, beleza? Outra observação, carta de prestador de serviço, eu aceito, menos para a empresa MEI, e qualquer empresa que envolva ata estatuto, como condomínio, igreja, associação, não aceito essa carta. Mas isso não vai atrapalhar, porque a maioria das negociações, né, são empresas que a gente acaba aceitando, né. Vamos lá, idade até 70 anos, também é uma idade bem avançada como prestador de serviço. Se tiver o Volvo com menos de 70, dá para colocar também, beleza? O Wilder, aproveitando a idade aí, após a implantação, qual a idade máxima para incluir um filho solteiro? 49 anos, cadê? Estava aqui, ó. Filhos solteiros, 49 anos. Ah, desculpa, não reparei aí. Não, fique em paz, tranquilo. Aqui está falando também de empresas, você acabou de falar, que não tem CLT, só contrata prestadores. Isso, você está dizendo... Não entendi, desculpa. Como fica a situação de empresas que não têm CLT, só tem prestadores? Essa aqui que você acabou de falar. Tá, como é que funciona, galera? É o que eu comentei com vocês. Quando a gente pega uma empresa acima de 30 vidas, eu tenho que trabalhar, de fato, um prestador que emite nota e tem contrato de prestação de serviço, né? Eu tenho que respeitar essas porcentagens, 15% ou 30%, se for engenharia, advocacia ou TI, a questão do ramo do CNPJ principal. O que a gente está pleiteando com as diretorias é aumentar essa porcentagem, porque, como eu comentei com vocês, eu também já perdi negócio onde eu tinha uma startup que era 100% prestador. E hoje, a característica hoje no mercado é isso, né? Você tem muitas empresas com prestador de serviço. Mas se tiver uma situação hoje, eu acabo perdendo o negócio, porque eu não consigo. Beleza? Aí tá falando aqui para aceitar na Então, movimentação de prestador só na abertura do contrato mesmo. Exatamente, prestador de serviço só no início da contratação. Ah, isso é uma observação importante também. Outra coisa que a gente está pleiteando e o pós-venda já está entendendo, e eu acredito que a gente vai mudar logo cedo, tá? Na movimentação, eu não aceito prestador. Mas se eu contrato uma empresa com prestador de serviço, a rotatividade de inclusão também vai acontecer. Então, eu tenho que sim aceitar prestador de serviço, né? Hoje, a regra do pós-venda é não aceitar. Mas a gente já pleiteou vários comitês que eles estão abrindo lá exceção, né? Mas que isso aí vai se tornar regra logo mais. Aí tem a última pergunta aqui. Posso comercializar para a mesma empresa um plano copay parcial para um titular e copay completo para outro? Não consegue. Quando eu falo de coparticipação, né, ou todo mundo entra com coparticipação, ou sem coparticipação. Eu não consigo mesclar essa característica do contrato. Assim como o odonto, né, ou todo mundo entra para conseguir o desconto, ou ninguém entra e faz um contrato apartado, né. Com coparticipação, também é compulsório. Beleza. Lima queria falar alguma coisa? Não, o Wilder respondeu que é o 100% prestador. É isso aí. Tá, e aí a última pergunta aqui, veio mais uma. Prestador de serviço não precisa ser ligado à empresa? Quero colocar meu amigo, mas ele não trabalha na minha empresa. Aceita? Aceita. O que precisa observar, para quem questionou, você é uma empresa MEI? Se for MEI, eu não aceito prestador de serviço. Não, Will, não é MEI. É um requerimento empresarial, é um EIRELI, um LTDA, aí eu aceito prestador. Se você vai colocar só um prestador, quantos titulares, pessoas vinculadas à sua empresa tem? Vai entrar só eu, que sou a dona da empresa, e mais o prestador. São 2 vidas. Aí você tem a distribuição de 50%. Dá para fechar negócio, está dentro da minha regra. Ele pode entrar, sim, pela carta, e ele vai conseguir entrar como titular, sim. Eu acho interessante que quando houverem casos assim, conversa com o supervisor e o supervisor conversa com o Wilder, quando tiverem casos que não são padrão, vamos dizer assim.
Exato, galera. O importante daqui hoje é vocês entenderem o seguinte, cara, existe uma ferramenta na APVida chamada Carta de Prestador que ajuda a colocar vidas dentro do contrato, tá? Que é homologado por nosso jurídico, que não tenha vínculo, né? Que eu consiga colocar 100% até 29 vidas ou até uma porcentagem de 50%. Entendeu isso? Quando você tiver uma nova negociação e aparecer alguma situação onde o cara não tem nenhum vínculo, e você sabe que existe essa carta, já entre em contato com a gente, com a Unisaúde, vamos estudar junto para a gente poder encaixar certinho e não perder negócio. É isso aí. Beleza? Você ainda tem mais coisa para falar? Que eu já engatei as perguntas aqui. Tenho, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas? Tem mais duas. Manda para mim. Compra de carência para pessoas acima de 59 anos agregado. Estudo de redução normal. Tá vendo essa Normal. tabela aqui que eu passei aqui? Eu vou voltar nela. Essa idade que vocês estão enxergando nessa tabela, toda essa idade tem estudo de redução de carência, está dentro da minha regra. 75 anos, 65, 70, até um prestador de serviço vai ter estudo de redução de carência, tá? Se está dentro da minha regra de idade, minha idade é bem avançada, vai ter estudo de redução. E lembrando que não aplica agravo. Will, 75 anos, vai aplicar 10% a mais na tabela? Não, a tabela é engessada. Perfeito. E a última... Então, MEI não entra na regra promocional 100% prestador? 100% prestador de serviço, até 29 vidas, a gente consegue comercializar. Se você tem uma empresa que não é MEI, é um requerimento empresarial, um ERL, e você não é obrigado a entrar como dona, mas você quer colocar 29 titulares só na cartinha, está dentro da regra. O que não dá para usar a cartinha é contratos de 30 a 99, que aí, de fato, tem que ser os prestadores de serviço que emitem nota e tem contrato vinculado com a empresa. Aí eu tenho essa porcentagem que acaba atrapalhando em algumas negociações, como eu dei o exemplo de startup, né? Mas até 29 vidas, tranquilo, você pode usar 100% na cartinha que vai te ajudar. Isso é regra, tá? Perfeito, pode seguir. Beleza, galera. Aqui a gente também já falou de carência, né? Redução de carência. Vou compartilhar aqui com a Agatha. A gente já falou sobre o estudo de redução de carência, mas só dando uma pincelada novamente, tá? A gente está com 24 horas aí para atendimento de urgência e emergência, consulta médica em rede própria credenciada e exame simples, tá? Temos a RED 1 e a RED 2. Lembrando que, para parto, eu ainda estou com 300 dias, como eu falei para vocês. Estamos aí tentando trazer uma promoção para conseguir ajudar e trazer mais vidas para dentro do game, tá? Mas a nossa carência permanece a mesma, beleza? Os critérios que eu pincelei com vocês, mínimo de 6 meses do plano anterior para RED 1, se for a linha 150 a 200 é um mínimo de 3 meses, tá? E a 2, se atentem na 2, que a 2 é o que mais a gente pega aí, né, como dúvidas, 3 critérios, 12 meses, plano compatível e plano na lista de congênere, beleza? Tranquilo? Galera, aqui... Opa, deixa eu voltar. Aqui eu falo de MEI, tá? Sempre que você for comercializar MEI, dá uma olhada nessa tela, porque isso vai te ajudar também para ver quais são os critérios, tá? A gente tem muita devolução de MEI por algumas observações aqui de abertura, máximos de titulares, né? Que dá para a gente poder identificar já olhando essa telinha aqui, tá? O MEI, vamos falar só de MEI, tá? Tem que ter no mínimo 6 meses de abertura. O MEI só pode ter no máximo 2 titulares, porque a característica do MEI só te permite registrar uma vida só. Então, eu vou ter no máximo 2 titulares, o dono do MEI e o funcionário. Beleza? O dono do MEI não é obrigado a entrar. Posso vender só para o funcionário e seu dependente? Tranquilo. Posso vender para o agregado do funcionário? Ele e mais um agregado? Também, tranquilo. Quando eu falo da linha Advance para o agregado, eu aceito 5 agregados até o Advance 700. Ou 2 agregados até o Prêmio 900. Na linha Smart até o Smart 500, eu não preciso me preocupar com essa distribuição. Outra observação do MEI, eu não aceito carta de prestador de serviço, beleza? Então, tem muito corretor aí fora que fala, mas a NDI, ela deixa você emprestar o CNPJ e você consegue colocar e vender um PME. Não é emprestar o CNPJ, na verdade ele está usando a carta de prestador de serviço, é a interpretação, a gente tem essa carta. Lembra que eu mostrei para vocês PME de 29 vidas só na carta? É exatamente isso. No MEI eu não consigo usar a carta, tá? No MEI a gente não usa a carta, beleza? Então ele tem que ser de fato um funcionário, porque ele vai te pedir
o FGTS desse funcionário. Will, ele foi recém-contratado. Como é que eu pego o FGTS e demora 30 dias para gerar ele atualizado? Aí eles vão pedir a ficha de registro. Ficha de registro dentro dos 30 primeiros dias, no MEI a gente aceita, ou em qualquer outro CNPJ também, beleza? Regra do MEI, galera, são essas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque toda empresa individual, além do MEI, eu tenho que cobrar 180 dias de abertura. O que isso significa? Empresas individuais que tenham um código, vão ter o código, né, no cartão do CNPJ 213-5, você já tem que cobrar 6 meses de abertura. O MEI fica com as regras do MEI. Vou dar um exemplo. Requerimento empresarial é uma empresa individual. Ele vai ter esse código. Então, eu já sei que eu tenho que cobrar 6 meses de abertura. Tenho que cobrar também as regras do MEI? Não. Posso vender prestador, posso colocar mais de 3 funcionários titulares. A regra do MEI fica para o MEI, tá? A única coisa que eu tenho que cobrar para uma empresa individual é 6 meses de abertura. Beleza? Vamos para o próximo. Galera, isso aqui também é legal. Para quem aí tem costume de comercializar o nosso produto, sabe que em 2023 para trás a gente não comercializava PME para motoboy, empresas de motoboy e empresas de segurança armada, né? Com a entrada da PVida, a gente mudou isso, tá? Hoje a gente aceita sim empresas de motoboy ou empresas de segurança com porte de arma, limitado à linha Smart, né? Linha Smart 500, tá? Até 29 vidas. Então a gente começa a aceitar. Então toda aquela negociação que você já teve recusa em 2023 para trás, volta com ela que a gente consegue a implantação, tá dentro da regra comercial. É uma regra lá da Apvida que trouxemos aqui para São Paulo e está funcionando muito bem, beleza? Outra observação, pessoal, muitos questionam, transporte de passageiro, aceitamos normal, isso nunca mudou. Exemplo, Peru escolar, aceita normal até 15 vidas, tá? E o que o pessoal me pergunta muito também é produtor rural, tá dentro da regra, a gente aceita até 29 vidas, tá? Então tá tudo dentro da regra, pode mandar que a gente tem aceitação, beleza? Vamos lá, MEI limitado a um titular, que é o que a gente falou lá atrás. Vamos lá. Galera, outras empresas que a gente aceita, sindicato, associação, cooperativa, igreja, ONG, eu colocaria até condomínios, tá? Cara, são muitas empresas que a gente tem aceitação no PME, tá? Dificilmente a gente tem uma recusa aí de atividade. Então, a gente tem muita aceitação. Lembrando que sindicato, associação, cooperativa, igreja, ONG, até condomínios, né? A gente trabalha ata, estatuto e FGTS. Ou seja, são empresas que eu não aceito prestadores de serviço, tá? As vidas têm que estar dentro da ata, estatuto com seus nomes e cargos relacionados ou no FGTS, tá? E a gente aceita, tá? A gente tem aceitação, o que a gente mais comercializa, acho que se eu não me engano, é condomínio também, muitos me questionam, a igreja também está dentro do game, tá? Não aceita prestador de serviço, são as mesmas regras de comercialização, beleza? Então, a gente aceita bem aí a questão de empresas. Alguém quer falar? Ô, Hilder, só uma ressalva aí, que como surge muita proposta, solicitação de proposta de cooperativas, igrejas e sindicatos para sócios, não é esse caso, né? Aí seria para os colaboradores, os funcionários dessas entidades e os diretores que constam no estatuto dela, né? Os Exatamente. só, Corretíssimo. Porque amanhã a gente não tem aqui uma solicitação grande que existe uma demanda forte que a gente não consegue encaixar no mercado hoje, porque as operadoras em geral não aceitam, né? Então é isso. Sim, não, exatamente isso, tá? Por isso que eu reforcei muito a questão quem for entrar numa associação, empresas de associação, tem que estar na ata, estatuto com seu cargo relacionado ou no FGTS, ou seja, só para funcionários. Associados não entra no game, tá? Não é, como chama, vidas para a gente comercializar dentro desse CNPJ, beleza? Beleza, galera. Vamos para o próximo, que é coligadas, tá? Isso aqui também eu acho bem legal. Acho que dá para explorar melhor, né? Vejo poucas pessoas explorando, mas isso pode te ajudar muito, tá? Como é que funciona, pessoal? Coligadas, tá? Qual que é a vantagem de você coligar? O que é coligar? É você juntar até, no máximo, 10 CNPJs, pela nossa regra, né? Juntar 10 CNPJs, chegando no mínimo 30 vidas, tá? Desses 10 CNPJs. Com isso, a vantagem para o cliente é carência zero para todos,
e, né, tabela de 30 a 99 vidas para todos, onde é uma tabela menor que a tabela de 2 a 29. Por quê? Se eu tenho uma empresa que tem 10 vidas, eu tenho uma outra empresa que tem 10 vidas, e mais uma outra empresa que tem 10 vidas, se eu for fazer individualmente, eu vou ter a tabela de 2 a 29 e estudo de redução de carência. Agora, se eu coligo as três, eu chego no mínimo 30 vidas, e aí eu consigo carência zero e tabela menor, que é de 30 a 99. Essa é a vantagem, beleza? E para nós, lógico, a gente conseguir aumentar o número de vidas, né, da nossa venda. Galera, o que você tem que observar nessas coligadas aqui? Primeiro, tem que ter sócio em comum ou sócio familiar. Ou seja, tem que ter o João em todos os CNPJs, ou eu posso ter sócio familiar. Por exemplo, João em um, a esposa do João em outro, a filha do João em outro, não tem problema, tá? A gente consegue coligar. Will, mas tem que ser obrigado todos eles estar no mesmo segmento? Não, o João pode ter um açougue, a Maria pode ter, sei lá, uma papelaria, a filha pode ter, sei lá, um posto de gasolina, não tem problema, desde que tenha sócio familiar, você consegue coligar. Então, a abordagem sua do vendedor, né, com o cliente, né, é exatamente a oportunidade. Você está lá com o cliente no telefone, dando uma sondada, o cliente falou que tem um parente, ou tem uma outra empresa com tantas vidas que quer fazer futuramente, já fala para ele sobre a coligada, que a oportunidade dele contratar tudo junto vai ter carência zero, tabela reduzida para ele, né, que isso vai ajudar muito a ele ter uma redução de custo, tá? Galera, no máximo 10 CNPJs, tá? Se tiver ultrapassando isso, a gente pode pleitear uma aceitação de comitê, tá? Pode mandar para nós, a gente vai brigar por isso, beleza? Então, isso vai ajudar muito vocês aí na hora de comercializar, beleza? Então, aproveite essa questão das coligadas, que isso ajuda demais, ok? Outra observação, faturamento é individual, tá? Cada empresa vai receber seu boleto individual, não vai ter um boleto só para o grupo inteiro. Não, cada pessoa vai receber seu boleto individual. E na movimentação, todos vão entrar dentro dos 30 dias de admissão, ou nascido ou casado, vai entrar com carência zero, que é um perfil de contrato de 30 a 99 vidas. Beleza? Beleza, vamos lá. Galera, aqui eu só estou dando uma pincelada num resumo de benefícios que eu acho importante também. Telemedicina está no game, continua, tá? A gente está trabalhando telemedicina tanto no PME e no PF. A gente é 100% digital, carteirinha digital, aplicativo, a gente não manda nada via correio. Isso é importante porque se o cliente receber algum boleto via correio, desconsidera que é fraude. A gente manda sempre via e-mail ou está disponível no aplicativo ou no site. Tá? Se recebeu alguma coisa suspeita no WhatsApp, no e-mail, no correio, né, um boleto meio estranho, com configurações estranhas, pede para se manifestar aqui com a gente dá uma conferida se o boleto é válido ou não, beleza? Tem o Interclube, que eu vou mostrar para vocês em seguida, e a marcação de consulta nesse telefone aqui do WhatsApp, tá, para PF, que isso ajuda muito também. Mas, falando do Interclube, galera, explorem também o clube de vantagens, que é o Interclube, tá? Poucas corretoras exploram. Coloca na apresentação também, isso vai ajudar demais, porque o cliente gosta de desconto, o cliente gosta de ter um desconto especial, né? E no clube de vantagens, que é o nosso Interclube, ele vai trabalhar o quê? Desconto em farmácias. Lá no site, ele vai trabalhar descontos em educação e cursos, compras online, entretenimento, beleza. Ou seja, o mesmo login que ele acessa o aplicativo é o mesmo login que ele vai acessar esse site. O que o pessoal mais utiliza é desconto em farmácia, de 35%, 20% a 5% de desconto. E o pessoal elogia, fala que o nosso desconto é o maior do mercado, tá? E, lógico, é quando o atendente questiona se ele tem plano de saúde a hora que ele saca sua carteirinha digital, né? Mas explorem isso, mostra para o cliente, mostra o que ele vai ter de vantagem, que isso vai ajudar demais também, beleza? O cliente gosta de desconto. Galera, vamos lá. Teleconsulta. Quer falar de teleconsulta? Pode ser. Bom, pessoal, aqui é o nosso segmento hoje, tanto o presencial como a nossa teleconsulta. A gente tem aqui mais de 8 mil atendimentos, né, na teleconsulta. A gente tem mais de 1.200 médicos cadastrados aqui, muito mais de 20 especialidades, e a taxa de resolutividade são de 91%. Então, a nossa taxa de média, né, de nota de satisfação é quase 5 estrelas. A gente só não tem 5 estrelas mesmo, porque tem algumas especialidades que a gente não tem. Mas, se não, a gente teria 5 estrelas. E
Essa teleconsulta, ela está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então, a teleconsulta veio aí para agregar, né, no meio da pandemia, tendo consigo o privilégio de vocês e a comodidade de você ter a sua consulta no conforto da sua casa, né, pessoal? Hoje em dia, a gente fala, nossa, eu vou precisar passar no teleatendimento lá, no atendimento presencial, lá no hospital, vai demorar muito. Com a teleconsulta, a gente tem aí a consulta online na palma da sua mão, né, Will? Exatamente, galera. Então aproveitem, falem de teleconsulta, telemedicina que está ajudando demais também, beleza? Gente, vamos para o próximo aqui, já está acabando, tá? Só para reforçar o que a gente já sabe, nosso prazo de análise de contratos PME, tanto PF, é de 5 dias. Dá para trabalhar a vigência futura no PME? Dá, 60 dias para frente, é você que programa na hora de lançar a venda, mas isso está aí também, é uma ferramenta de vigência futura que está no game, para exatamente te ajudar a casar com a data de cancelamento de um contrato X, que está em uma outra operadora, outra administradora, e isso vai ajudar muito vocês, tá? Então, 5 dias de análise, lembrando que no PME, iniciou vigência, ele já vai estar coberto. Pagando o boleto ou não, ele vai estar coberto. O boleto vai sempre vir prorrogado. A partir da segunda parcela, o boleto vem de acordo com a data da vigência. Então, se iniciou dia 15, vencimento todo dia 15, tá? Então, é você que define essa questão da vigência do vencimento para o cliente poder, né, se programar em questão financeira lá, beleza? Vamos para o próximo. Galera, dúvidas? Sim, vamos lá. Ver onde a gente parou. O dependente está no plano e passou da idade limite. Ele continua no plano? Responder? Pode responder. Vamos lá, galera. O dependente, tá, que ultrapassa a idade de faixa etária, ele acaba não saindo do plano, tá? O que eu preciso verificar lá com o pessoal do pós, aí eu vou levar isso como lição de casa, ele está indo até os 49 anos, que é onde a gente está aceitando quando a gente contrata, ou até os 18, 19. Isso eu vou pegar essa informação e passar para vocês, tá? Perfeito. E aí a Alves e Monte pergunta, fala com o seu supervisor que vai ter a resposta, tá bom? A Cecília precisou sair para atender um cliente e não viu se você falou sobre reembolso. Quais planos têm reembolso e onde encontra os valores? Ó, eu vou mandar também, junto com esse material, a tabela de reembolso, junto com a tabela de franquia odonto, tá? E os planos que começam a trabalhar reembolso é o Advance 600 para cima. O Advance 600, 700 e o Prêmio 900. São produtos que já entram o reembolso. Perfeito. A Rosângela quer saber se PME pode vender só para funcionário sem incluir o dono do CNPJ. Pode sim. Outra observação, gente, o dono da empresa não é obrigado a entrar, o funcionário quer vender só para funcionário pode, e a observação que eu ia falar não é obrigatório a colocar 100% do FGTS, tá? Ele é por adesão, ou seja, o nosso PME, se você tem uma empresa de 100 funcionários, só quer vender para 5, tranquilo, a gente não vai exigir 100% do FGTS. Perfeito. E o Edivaldo quer saber se interior tem tabela diferenciada, no caso, Bauru. Tá, Bauru, se eu não me engano, É a Apvida. é a Apvida, né? A Apvida, a gente não tá mesclando os produtos deles de lá, por enquanto, tá? Como eu falei para vocês, até o final do ano a gente vai ter a unificação dos produtos em um produto só, mas por enquanto, hoje é cada um no seu quadrado. Ou seja, eu comercializo a linha Smart, Advance, Premium, e não comercializo, por enquanto, os produtos da Apvida, tá? Mas se eu pegar o produto do interior, ainda falando sobre o questionamento do vendedor, tabela do interior, né, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, quando eu pego o Rio de Janeiro, também, que é uma outra tabela, quando eu pego a tabela da Baixada, eu tenho algumas diferenciais de valores, sim. Dependendo do produto, eu tenho uma redução de custo, porque são regiões que a gente tem que atuar com mais força, né? Por exemplo, Baixada, para a gente aumentar as nossas vendas de lá, a gente tem algumas reduções de custo, por exemplo, na linha 300 e 400. Perfeito. Acabamos. Beleza?
Galera, vou mandar todo esse materialzinho aqui para a Alessandra, para a galera, os supervisores, compartilhar com vocês, tá? Só se atentem na questão da regra de repique, que eu sei que tem que tomar muito cuidado. Compartilhem com a gente, vamos estudando junto. Levem de casa aí para casa essas observações de carta de prestador de serviço, que isso aí também vai ajudar demais. E qualquer dúvida, estou com uma situação X, Y, compartilha com a gente estuda junto para não perder venda, beleza? Perfeito. Obrigada a Maravilha. presença de todos. Foi um Pessoal, ótimo treinamento. então, para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma fotinho aqui, para todo mundo estar sorrindo. Reginaldo já abriu. Cadê os demais? Douglas. Tem como deixar aqui para todo mundo? Pegar layout. Eu vou tirar aqui também. Não, ficou melhor. Ficou melhor, né? Ficou. Peraí, tchau. Todo mundo aqui, que bonitos. Tá subindo um monte de mensagem agradecendo vocês. Que o treinamento foi mesmo. Não tem problema, quem não conseguir não tem problema. Ficou gravado, né? Legal. Tá gravado, tá gravado. Depois eu compartilho o link. Tá bom. Todo mundo sorrindo. 3, 2... Deixa eu tirar aqui a câmera, o chat que tá subindo. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Maravilha, galera. Obrigado pela presença. Excelente. Obrigada a todos. Em breve teremos mais treinamentos. Eu estou com uma agenda bacana. Temos mais 2 agora em outubro e depois já tenho 4 para novembro. E aí a gente vai passando, os supervisores vão passando a agenda para vocês. Tudo online para facilitar a vida de todo mundo. Eu quero pelo menos aí umas 300 idas, hein, pessoal? Bora trabalhar. Bora trabalhar. Valeu, pessoal. Uma ótima semana aí para vocês. Obrigada a todos. Boas vendas aí, tá Tchau, bom? tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Ô, Douglas, fica aí. Douglas Teixeira. Parou a gravação, Lê? Peraí, vou parar.